Como diferenciar se o cara é estoico ou é só um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não reage, entendeu? Sim, não é isso. Mas não, porque para buscar excelência, é assim, não dá... A cabeça tem que funcionar, né? Nossa! Você tem que agir de alguma forma. Você é ativo nisso. E depois, o estoicismo é a consequência de uma sabedoria e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito. Sim, inclusive eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né, mas com um pouquinho de ira, porque eu sou uma pessoa, na verdade eu acho que eu era bem irracível. Lá atrás Lá atrás, então eu era uma jovem que é explosiva, foi uma presa, jovem... aprendeu bastante na prisão. Mentira, voltou mais madura. Eu era imatura, né? Então tudo me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas. Então eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não é só isso que, por exemplo, bem no começo, acho que foi até antes de começar o podcast, quando eu fui fazer a chamada nos stories para cá, eu falei que a Malu era uma estoica, mas não é por conta disso, é porque, por exemplo, o Clóvis, ele colocou aqui a respeito da natureza, né, que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia, ele não se revoltou com isso. Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e quando achou, ele partiu para excelência dentro daquilo. Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Não, mas eu tô falando de você especificamente. Você fez exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são para você. Sim. A Malu tem dislexia. E então, ela entende que quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público, ou igual ela fez a prova do Enem, sabe aquela recomendação de ler a prova toda antes de começar? Nunca foi bom. O excelente dela estava abaixo do padrão aceitável para passar em uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política, porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação, leia a prova toda antes de começar. Ela nunca leu a prova toda, nas vezes que ela tentou, porque não conseguia, e não sabia que tinha dislexia, porque hoje em dia tem 1 hora a mais para que tem dislexia, tudo. Então, ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás, né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma ou outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo.